Olha, ser um profissional de vendas que se autogerencia, isso é sem dúvida um baita diferencial no mercado, né? Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nos princípios, no pensamento estratégico que está por trás dessa abordagem. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, muito poderosa. A rotina de vendas está no controle ou é o vendedor que está no controle? Pensa bem. Para muita gente na área de vendas, a sensação é de estar sempre apagando o incêndio, sabe? Reagindo a e-mails, a demandas, ao ritmo que o mercado impõe, em vez de estar ali no comando do próprio barco. É uma luta bem comum, mas que é fundamental resolver. E a chave para sair desse ciclo reativo? Tá aí, o autogerenciamento. E olha, não é só sobre ter uma agenda bonita, organizada, é muito mais que isso. É uma mudança de mentalidade mesmo, de postura, para de fato assumir o controle ativo dos resultados e da própria carreira. Então vamos lá, vamos entender o que define esse perfil profissional. O que significa ir além da simples organização para realmente ser dono dos próprios resultados. Olha só a definição. Um profissional que combina autogestão tática com o pensamento estratégico. O ponto-chave aqui é essa mistura, sabe? A tática são as ações do dia a dia, o que se faz agora. A estratégia é o pensamento a longo prazo, o para onde se está indo. É essa união que permite impulsionar os resultados de forma proativa, de ir atrás e não ficar só esperando as coisas acontecerem. Beleza? Agora vamos entrar no primeiro de dois pilares que são essenciais para sustentar essa mentalidade. E tudo mesmo, começa com uma coisa chamada senso de dono. Esse conceito é poderoso porque ele muda completamente a relação com o trabalho. Ter senso de dono é olhar para o seu funil de vendas não como uma lista de tarefas, mas como se fosse o seu próprio negócio. Cada lead, cada follow-up, cada fechamento, imagina que é a sua lojinha. A responsabilidade por tudo que acontece ali dentro é 100% sua. E quando se tem esse senso de dono, o resultado prático é a criação do que a gente pode chamar de funil com propósito. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ação tem uma intenção por trás. A diferença é gigante. Não é sobre estar ocupado, correndo de um lado para o outro, mas sim sobre ser produtivo, sobre mover as negociações para frente de propósito, com um plano. Ok, mas como é que a gente transforma essa intenção toda em ação, de verdade, no dia a dia? É aí que entram as ferramentas de autogestão. Pensa nelas como a ponte que conecta a mentalidade com a execução. Uma ferramenta super simples e que funciona muito é a técnica Pomodoro. Funciona assim: escolhe uma tarefa, bota um timer de 25 minutos e foca nela, sem interrupção. Deu tempo? Pausa de 5 minutos. O segredo aqui, olha que interessante, não está só no foco, mas também nas pausas. São elas que evitam o cansaço e mantêm a mente afiada o dia todo. É um jeito de garantir foco total no que realmente importa. Outra ferramenta fantástica é a matriz de Eisenhower. Essa é pura estratégia. Ela força a gente a parar e pensar: isso que eu estou fazendo é realmente importante ou é só urgente? O que é importante e urgente, faz primeiro. O que é importante, mas não urgente, agenda. O que é urgente, mas não é tão importante, delega essa ideia. E o que não é nenhum nem outro, elimina. O ouro está em conseguir investir tempo naquele quadrante do importante não urgente. É ali que o crescimento estratégico de verdade acontece. Ok, então já temos as ferramentas e o senso de dono. Agora a gente vai para o segundo pilar, a mentalidade de crescimento. Pensa nisso como o motor da resiliência, uma coisa que, em vendas, é simplesmente essencial. Vamos ser sinceros, em vendas, ouvir não faz parte do dia a dia. A grande virada de chave é como essa resposta é processada. Quem tem uma mentalidade de crescimento entende que cada não é o fim do mundo. Pelo contrário, é uma baita fonte de aprendizado. É acreditar de verdade que sempre dá para desenvolver as habilidades, sempre dá para melhorar. E é exatamente esse o grande desafio que essa mentalidade ajuda a resolver. Porque a rejeição pode frustrar, claro, mas o pior é quando ela leva à estagnação, aquele medo de ouvir outro não que acaba paralisando a gente. A mentalidade de crescimento funciona como um antídoto para isso. E como a gente aplica isso na prática? Mudando a perspectiva sobre o não. Em vez de encarar como uma falha pessoal, a gente começa a ver o não como um dado. Isso mesmo, um dado valioso que pode e deve ser analisado. A diferença é gritante, olha só. Com a mentalidade fixa, a reação é: perdi a venda, fim de papo. Já com a mentalidade de crescimento, a reação é uma pergunta: o que eu posso aprender com esse não? Essa pequena troca de um ponto final por um ponto de interrogação, nossa, isso abre um mundo de possibilidades para melhorar sempre.
Isso nos leva a uma técnica que complementa perfeitamente o primeiro pilar. Lembra do funil com propósito? Agora a gente tem o funil com análise. Se o primeiro é sobre agir com intenção, o segundo é sobre olhar para os resultados dessas ações e pensar criticamente. Onde estão os gargalos? Onde estão as oportunidades de melhoria? Então, para resumir, o caminho para o autogerenciamento se apoia nesses dois pilares. De um lado, o senso de dono, que nos dá o propósito para agir. Do outro, a mentalidade de crescimento, que nos permite aprender com cada resultado. Quando a gente junta os dois, criamos um ciclo poderoso de ação e aprimoramento contínuo. Essa frase aqui, para mim, resume tudo. A performance de elite não é sobre evitar o não, mas sobre dominar a resposta a ele. Ou seja, o jogo não é sobre nunca ser rejeitado, isso é impossível. O jogo é sobre o que se faz depois da rejeição. É sobre transformar cada não num degrau para subir de nível. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Para se tornar um vendedor autogerenciado, a mudança não precisa ser uma coisa gigante, radical. Ela começa com um primeiro passo, uma primeira ação. Talvez seja usar a técnica Pomodoro em uma tarefa hoje. Ou talvez parar e analisar de verdade o último não que se ouviu. A pergunta que fica é: qual vai ser a primeira ação? Fica aí o convite para colocar em prática.